Você já parou para pensar por que duas pessoas, com rendas parecidas e financiamentos quase iguais, terminam pagando valores tão diferentes ao final de um contrato? Não é sorte, não é milagre. E, definitivamente, não é algo que os bancos fazem questão de explicar com clareza. Existe uma lógica por trás do tempo que um financiamento leva para acabar, e entender essa lógica muda completamente a forma como você enxerga parcelas, juros e o próprio conceito de dívida longa. A maioria das pessoas entra em um financiamento acreditando que o prazo definido no contrato é praticamente imutável. 30 anos parecem 30 anos, 20 parecem 20, e a ideia que se cria é simples: vou pagar isso até o fim da vida útil do contrato. Esse pensamento é comum, mas ele nasce de uma compreensão incompleta de como os financiamentos realmente funcionam. E é exatamente aí que mora a estratégia que quase ninguém explora. Quando você assina um financiamento, o banco não está vendendo apenas um imóvel, um carro ou um bem. Ele está vendendo tempo. Cada mês adicional representa juros sendo calculados, distribuídos e incorporados ao custo total. O prazo longo não é apenas uma conveniência para deixar a parcela menor. Ele é um componente central do lucro da instituição financeira. Quanto mais tempo o contrato permanece ativo, maior tende a ser o volume de juros pagos ao longo dos anos. O que poucas pessoas percebem é que o financiamento não se comporta de forma linear. No início, a maior parte do que você paga não reduz a dívida principal de forma significativa. Uma parcela relevante vai para juros. Com o passar do tempo, essa relação se inverte lentamente, até que, perto do final do contrato, a maior parte da parcela passa a impactar diretamente o saldo devedor. Esse detalhe muda tudo, porque significa que o tempo pesa mais no começo do que no final. É nesse ponto que muita gente se frustra. Após anos pagando corretamente, o saldo devedor parece diminuir muito pouco. A sensação é de estar enxugando gelo. Isso não acontece porque você está fazendo algo errado, mas porque o sistema foi estruturado dessa forma. Entender isso não resolve o problema por si só, mas abre a porta para decisões mais conscientes. A estratégia por trás da redução do prazo começa exatamente aqui, no entendimento de que o tempo inicial do financiamento é o mais caro. Cada decisão tomada nesse período tem um impacto desproporcional no custo final do contrato. Não se trata de pagar mais de forma aleatória, nem de apertar o orçamento de maneira irresponsável. Trata-se de entender onde pequenas ações podem gerar efeitos cumulativos ao longo dos anos. Muita gente acredita que só quem ganha muito dinheiro consegue encurtar um financiamento. Isso não é necessariamente verdade. A renda ajuda, claro, mas comportamento financeiro e estratégia pesam tanto quanto. Há pessoas que recebem aumentos constantes e continuam presas a contratos longos, enquanto outras, com renda estável, conseguem reduzir significativamente o tempo de pagamento, simplesmente por tomarem decisões diferentes ao longo do caminho. Um dos maiores erros é tratar a parcela como um valor fixo e intocável. Na prática, a parcela é apenas uma consequência do prazo e da taxa de juros. Quando você passa a enxergar o financiamento como um sistema ajustável, e não como uma sentença imutável, a mentalidade muda. Você começa a fazer perguntas melhores, como: qual parte dessa parcela está realmente reduzindo minha dívida? Ou em que momento pequenas antecipações fazem mais diferença? Existe também um fator psicológico importante. O financiamento longo cria uma falsa sensação de conforto. Parcelas menores parecem mais seguras, mesmo que o custo total seja muito maior. Esse conforto imediato costuma falar mais alto do que o impacto de longo prazo, especialmente quando o contrato parece distante demais para ser totalmente compreendido. A estratégia começa quando você troca conforto imediato por consciência financeira. Outro ponto pouco discutido é que o banco não se opõe à redução do prazo, mas também não incentiva. As regras existem, os mecanismos estão no contrato, mas raramente são explicados de forma didática. Não é porque há algo errado ou ilegal, mas porque o modelo de negócio não depende de você terminar antes. Cabe ao cliente entender o jogo para jogar melhor. Ao longo do tempo, muitas pessoas passam por mudanças financeiras, bônus, 13º, restituição de imposto, rendas extras ocasionais. Sem estratégia, esse dinheiro costuma ser absorvido pelo consumo. Com estratégia,
Ele pode ser usado de forma pontual para impactar diretamente o financiamento. Não se trata de abrir mão de viver, mas de decidir conscientemente o que cada recurso extra vai fazer pelo seu futuro financeiro. A redução do prazo não acontece de uma vez. Ela é construída em decisões pequenas, consistentes e alinhadas com a lógica do contrato. O problema é que, sem clareza, essas decisões nunca chegam a ser tomadas. A pessoa simplesmente segue pagando, mês após mês, acreditando que não há alternativa real. E quando percebe, já se passaram 10, 15 anos, com um saldo que ainda parece grande demais. Existe um momento-chave em que muitos financiamentos poderiam começar a mudar de rumo, mas não mudam. É quando a renda aumenta, mas o padrão de vida cresce na mesma proporção. A parcela continua sendo tratada como algo fixo, enquanto o custo do tempo continua agindo silenciosamente. A estratégia passa por resistir a esse impulso automático e olhar para o financiamento como uma variável estratégica, não como um detalhe do orçamento. Outro erro comum é esperar sobrar muito dinheiro para agir. Esse momento raramente chega. A estratégia não depende de sobras gigantes, mas de consistência e entendimento. Pequenos ajustes feitos nos momentos certos podem ter mais impacto do que grandes valores aplicados tarde demais. O tempo, mais uma vez, é o fator decisivo. Quando você entende essa lógica, algo interessante acontece: o financiamento deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma decisão ativa. Você começa a acompanhar o saldo devedor com mais atenção, entende como ele reage às suas escolhas e percebe que o prazo não é uma linha reta, mas uma trajetória que pode ser influenciada. Esse é o ponto de virada. Não há promessas, atalhos mágicos ou garantias universais. Cada contrato tem suas particularidades, cada pessoa tem sua realidade. Mas a lógica é a mesma para todos. O tempo custa caro, principalmente no começo, e ignorar isso é uma das razões pelas quais tantos financiamentos se arrastam por décadas. Talvez o maior ganho dessa estratégia não seja apenas financeiro, mas mental. A sensação de controle muda. Em vez de simplesmente pagar, você passa a entender. Em vez de reagir, você decide. E essa mudança de postura costuma refletir em outras áreas da vida financeira também. Se você chegou até aqui, já percebeu que reduzir o prazo de um financiamento não é sobre fórmulas milagrosas, mas sobre consciência, lógica e escolhas repetidas ao longo do tempo. Agora me conta, você já teve a sensação de que paga, e a dívida quase não anda? Escreva nos comentários se isso já aconteceu com você. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar financiamentos de outra forma, deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve na Base Financeira Brasil para continuar entendendo, na prática, como as decisões financeiras funcionam no mundo real. E compartilhe esse vídeo.